Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. O fato de eu ser psicodramatista ao lado de ser psiquiatra clínico me permite, talvez, pelo menos para mim com certeza, me permite uma liberdade de tomar algumas posições que não são habituais na medicina. Uma delas é o fato de eu estar sempre perguntando ao paciente qual é a expectativa dele, o que ele entendeu do que eu falei, o que ele poderia me explicar com as palavras dele, aquilo que eu falei com ele. Por que eu insisto nisso com meus pacientes de psiquiatria? Porque a comunicação é uma linguagem que é algo que pode e frequentemente é truncada. Nem sempre aquilo que se ouve é aquilo que se escuta. Nem sempre aquilo que o médico diz ao paciente, nós podemos ter absoluta certeza que ele escutou tal como nós falamos. Por quê? Porque cada pessoa vai decodificar, vai traduzir a linguagem médica, aquilo que o médico disse, dentro do contexto próprio. E como no caso do contexto psiquiátrico, o contexto já é bastante mesclado, misturado, ou como vocês ouvem eu dizer aqui frequentemente, de que as pessoas conhecem as palavras, mas não conhecem os conceitos, ou seja, todas as palavras e expressões psiquiátricas fazem parte do dia a dia, mas muito, muito distantes do conceito que nós técnicos fazemos quando usamos essa palavra. No dia a dia, a maioria esmagadora das palavras psiquiátricas, elas têm um componente depreciativo. Tem um componente depreciativo agregado a um componente agressivo e discriminador. O doido, a histérica, o maluco, o esquizofrênico, o psicopata, o demente. Então, essas são palavras técnicas, são diagnósticos. Mas as palavras psiquiátricas, ao serem ditas pelo psiquiatra, são ditas dentro do nosso referencial. A questão é como é que o paciente entende dentro do referencial dele. Porque muitas e muitas vezes a expectativa do profissional pode estar sendo satisfeita, ou seja, falando em linguagem mediquês, a evolução do paciente pode estar sendo boa, mas para o paciente, dentro da fantasia ou expectativa fantasiosa dele, pode ser que nós não estejamos indo para lugar nenhum. Do nosso ponto de vista, é possível que nós julguemos que o paciente está melhorando dessa sintomatologia inicial, e do ponto de vista do paciente, ele dizer, como muitas vezes nós escutamos, não, mas eu ainda não estou bom, não. Objetivamente, nós julgamos, ponderamos que ele está melhor em função do nosso critério. Mas falta a gente perguntar, nós perguntarmos ao paciente, qual é a expectativa dele? Hoje pela manhã eu perguntei isso a um paciente. Após ele contar uma história muito enredada, muito complicada, e eu pergunto a ele, o que você espera que eu faça? O que você espera de uma intervenção minha? Palavras textuais dele, ele diz, eu queria que você me dissesse para eu parar de fazer isso, para aquilo. Ou seja, a expectativa que ele tinha é que minha postura fosse direcioná-lo para alguma coisa, que eu detivesse um conhecimento do que é melhor para ele, que eu pudesse obrigá-lo a ser outra pessoa, nas palavras dele, ele quer ser outra pessoa. Como é um conceito que ele não tinha elaborado, ou seja, ele não tinha muita clareza disso, mas ele veio em busca disso. E aí eu digo para ele, eu não tenho esse poder de transformar você. E se eu mando você mudar, qual é o valor da mudança disso? Porque você continuará obedecendo a alguém.
se fosse possível. Mas olha que coisa curiosa. Apesar da psiquiatria ser sempre discriminada, esse próprio paciente, que é a primeira vez, eu pergunto a ele, como sempre pergunto, como é que ele se sente vindo a um psiquiatra, a um consultório psiquiátrico. Aí ele diz: estranho. Como todo mundo responde, quase que 100% das pessoas dizem isso. Se sentem algo desconfortáveis no mínimo, ou recusam-se a vir no máximo para um consultório psiquiátrico. Mas a mesma pessoa que ele diz que é estranho ele recorrer, também ele guarda uma fantasia de como se nós fôssemos onipotentes, no caso eu, como se eu tivesse um poder extra-humano de mudá-lo, de milagrosamente alterar algo no comportamento dele. Essa mistura de uma fantasia depreciativa sobre a psiquiatria, né? Eu não quero ir para o psiquiatra é médico de maluco, psiquiatra não vai me mandar fazer nada, mas ao mesmo tempo as pessoas muitas vezes guardam uma fantasia que é exatamente oposta, é de que o profissional é capaz de ler a mente das pessoas, ou como dizia um antigo amigo meu que já faleceu, um profundo conhecedor da alma humana, quando ele se me encontrava. Eu não sou profundo conhecedor da alma humana, coisa nenhuma. O psiquiatra é um profissional da área médica que tem um conhecimento relativamente melhor do que outros para o funcionamento médio das pessoas. Mas eu não conheço a alma das pessoas. Nenhum psiquiatra conhece a alma das pessoas nesse sentido íntimo, a alma no sentido daquilo que está no interior. Nós não temos essa capacidade de leitura, que basta olhar para tirar a psicologia. Aliás, é uma expressão comum aqui na Bahia. Está olhando, está tirando a psicologia de alguém. Você está me analisando. Não, não é verdade. Não existe esse olhar de raio-x de super-homem antigo, que aliás era curioso, né? O olhar de raio-x de super-homem, o raio-x necessita de uma placa de filme atrás dele para ser impressa pelo raio-x que ultrapassa a pessoa. O super-homem, ele via a pessoa por dentro. Era uma coisa mais onipotente ainda, que não era o olhar de raio-x, é o olhar de conhecer por dentro a pessoa, sem que a pessoa soubesse. O próprio criador do psicodrama, ele dizia que a cabeça da gente não é transparente para o outro. Então, nenhum ser humano é transparente para o outro no seu interior. Essa fantasia de se conhecer a alma humana, estou analisando a pessoa, é uma pura fantasia que nos coloca muitas vezes numa posição de oráculo. Se nós não tivermos cuidado, nós seremos oráculo. Eu já escutei em um outro momento da minha vida, há algum tempo, o paciente veio porque ele queria saber se vendia a casa dele ou não. Isso não seria, em tese, uma função psiquiátrica fazer uma escolha comercial para a pessoa. Agora, obviamente, se esse fosse um paciente com transtorno obsessivo compulsivo, em que a dúvida obsessiva fizesse parte do contexto dele, o que nós estaremos resolvendo não era a dúvida comercial dele, mas o mecanismo obsessivo que o levaria a ter dúvida continuamente, que nunca era solucionada pelo raciocínio lógico. Mas essa simples ideia do olhar de raio-x de super-homem, que basta olhar para a pessoa que conhece a pessoa, desse amigo meu que dizia que eu era profundo conhecedor da alma humana, são fantasias que os pacientes trazem algumas vezes, de que por nós estarmos de fora e dizermos ou comentarmos ou ele discutir conosco aspectos muito, vamos dizer assim, íntimos, muitas vezes eles tornam o psiquiatra uma auréola de sabedoria. Eu não tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, que é diferente. Eu tenho uma informação tratada e conectada, eu tenho conhecimento, eu aplico o conhecimento. Sabedoria transcende isso. Sabedoria é algo de outro nível, que não pertence à categoria de profissional. É existencial, vamos dizer assim, é relacional. Mas esse cuidado de a todo tempo eu estar sendo balizado, que foi o que eu aprendi com o psicodrama, de ser balizado pelo olhar do paciente. No caso do psicodrama,
nós poderíamos dizer que o psicoterapeuta, psicodramatista, que nós chamamos de diretor, ele é guiado pelo olhar do protagonista, daquele que está em cena, pelo olhar do grupo. Ele é guiado. Ele não vê só, ele vê com o grupo. Então, do mesmo jeito, se nós reduzirmos a relação médico-paciente, traduzindo isso, não é a minha visão só que importa sobre o paciente, mas importa que ele também tenha uma visão sobre aquilo que nos acontece entre mim e ele. Então, esse paciente, ele conseguiu entender, ao final, enfim, de que eu não teria essa capacidade, nós precisaríamos juntos trabalharmos para caminhar mais e, ao mesmo tempo, que uma medicação, graças a Deus, medicação nenhuma altera um tipo de situação dessa. Eu digo graças a Deus porque se tivesse seria um perigo imenso. Ou seja, uma alteração de uma maneira de viver não se processa magicamente. Aliás, é algo que se aprende sempre em psicodrama. Todo movimento muito rápido traduz muito mais uma coisa impulsiva do que uma coisa elaborada. Toda situação de rapidamente mudança não faz sentido dramático se nós olharmos um personagem, uma mudança tão súbita dele não faz sentido dramático. É preciso ter um caminho que o autor do livro ou da peça possa nos fazer entender como se processou o caminho. Do ponto de vista relacional, a mesma coisa. Em suma, o que eu queria tratar hoje é algo que fica embutido na consulta, que muitas vezes nós, como psicomédicos, nós não consideramos isso, porque não faz parte da rotina médica questionar esse tipo de coisa, mas que na psiquiatria, para mim, faz sentido, que é estar sempre atento ao que o paciente espera de mim. Não apenas o que eu posso fazer por ele, mas o que ele espera. Porque essa conjunção de expectativas, entre a minha expectativa e, portanto, minha ação, e a expectativa dele, e, portanto, a avaliação da minha ação para ele, é que nós podemos caminhar. Eu espero que haja sido útil para você essa reflexão um pouco atabalhoada, porque são muitos conceitos juntos, mas que todos eles se resumem talvez numa coisa só, na frase de Moreno: a nossa cabeça não é transparente para o outro. Portanto, a outra pessoa só pode entrar em contato comigo por meio daquilo que eu expresso. Qual é a função de nós como psiquiatras, como médicos psiquiatras? Poder escutar verdadeiramente no sentido de decodificar o paciente, fazer a tradução para a nossa linguagem, retraduzi-la para a linguagem do paciente e pedir ao paciente que retraduza para mim na linguagem dele. Em resumo, é um contínuo exercício de manter a ponte aberta, manter o vínculo sustentando a relação e que a comunicação realmente se produza nos dois sentidos, ida e volta. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.